Os Estados Unidos podem fornecer assistência militar à Finlândia e à Suécia, se necessário, enquanto os seus pedidos de adesão à OTAN são avaliados. Eles querem ganhar tempo, né, pastor Carlos Cardoso? Então, a gente vê o seguinte, pastor. A gente vê uma movimentação gigantesca de armamento, de poderio bélico, e a nossa mente não consegue captar, né? Por exemplo, só os Estados Unidos e a Rússia têm capacidade de destruir o planeta Terra mais de 30 vezes. E é o planeta Terra inteiro, não é o... Então só os dois países podem gerar um cataclisma mundial se começar a disparar os seus mísseis. Meu aí Deus. Vem a pergunta, né? Teve pessoas que perguntaram aqui, né? Se isso pode ocorrer antes do arrebatamento da igreja. Isso é uma pergunta que eu deixei para o senhor responder aí. A gente vê assim, Jesus falou, né? Foi um dos primeiros sinais que Jesus falou em Mateus 24, e é interessante a gente olhar isso, que ouvireis de guerras e rumores de guerra. Daí teve gente como a Ana Paula Valadão, que quando houve a invasão lá, falou assim, eles pegaram o texto aqui e falaram, não, isso não tem nada a ver com o fim. Agora vamos interpretar o texto, né? Versículo 6 de Mateus 24. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí o pessoal pega esse texto aqui, pastor, e diz, não, nós ouviríamos de guerras, rumores de guerra, mas não é o fim, ainda é o início. Mas o povo esquece que aí quando você estuda sobre o iluminismo, sobre a agenda de Albert Pike, que é o pai da maçonaria, que ele deixou escrita a primeira G, a segunda G e a terceira G mundial, não existe a quarta G, para na terceira. Então a gente tem que entender que todo esse armamentismo, toda essa movimentação, agora ela aponta para o arrebatamento, porque o povo esquece que nós tivemos a primeira G mundial e a segunda G mundial. Nós já tivemos duas G mundial. A primeira G mundial morreu 18 milhões de pessoas. Na segunda foi quase 40 milhões de pessoas. Só que agora nós não temos noção de quantas pessoas podem morrer. Agora, a gente vê o posicionamento do Cavaleiro Vermelho, né? Que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 6 lá, que ele vai tirar a paz da terra. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque isso é uma divisão do mundo. Você vê de um lado o Dragão Vermelho, Coreia do Norte, agora a Turquia, o Irã, o Iraque. Tá bem claro, você né? Você está vendo a Síria, você está vendo a Rússia, né? Você está vendo a Índia, que está neutra, mas a Índia pende para a Rússia. A Índia não pende para os Estados Unidos, que é o BRICS aí, que forma a nova ordem mundial. O Brasil está totalmente neutro, vê que o Brasil não se envolveu. Mas tá neutro. Vê que o Brasil está recebendo apoio da Rússia. O Brasil recebeu navios, 20 navios de agrotóxico da Rússia. E veja que o tio Bidê mandou agentes aqui pedindo para o presidente não se envolver e apoiar os Estados Unidos. E o presidente foi totalmente neutro. Sim. Então, nós precisamos entender que daí do outro lado nós temos Reino Unido, União Europeia, Japão e Estados Unidos. Então isso é uma divisão do mundo. O mundo ficou dividido. É isso que o povo tem que entender. E a gente precisa compreender, irmão Jorge Pereira, é muito perigoso eu colocar a volta de Jesus para 2028. Eu e você temos que aguardar Jesus como que se ele viesse voltar agora. Não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. É meio fora
E eu te dou base bíblica para isso, que Paulo esperava o arrebatamento para os seus dias, Pedro esperava o arrebatamento para os seus dias, João esperava o arrebatamento para os seus dias, e a igreja de Cristo, ela deve aguardar Jesus como que se ele viesse buscar agora, sendo bíblico. Então tudo pode ser achismo, né? Diante dos acontecimentos, mas nós temos que estar pronto para a volta de Jesus como que se ele viesse agora. Agora veja bem, pastor, Apocalipse 6, quando a Bíblia fala lá, 6? verso 3 e 4, né? Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, seu cavalo foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dado uma grande espada. Primeiro, a gente tem que entender, nenhum selo foi aberto, nem uma taça derramada, nem uma trombeta tocada. Os selos serão abertos após a volta de Jesus, e o que nós estamos vendo é um cenário geopolítico de uma preparação para esse cumprimento profético. E eu volto a repetir algo aqui, né? Tem muita gente que não sabe dessa agenda, desde que surgiu o iluminismo, os Illuminati, os poderosos. A questão de Albert Pike, né? Albert Pike, que é o pai da maçonaria, ele já previu a primeira G mundial, a terceira G mundial, a segunda G mundial e a terceira G mundial. E para na terceira G mundial. Você não vê a quarta G mundial. Então nós estamos caminhando para a terceira G, para a implantação de um domínio totalitário. E isso, vários especialistas já estão vendo que o dragão vermelho vai ultrapassar os Estados Unidos. E dentro desse poderio e posicionamento vem essas faíscas, né? Porque a América não quer perder o seu espaço. Isso é a ideia que eles passam para a humanidade. Mas a América já perdeu, a América está estraçalhada já, economicamente, moralmente. Eu conversei com um empresário esses dias, eu acho que a gente até falou aqui numa live, pastor Rodrigo, e esse empresário que trabalha com esse negócio internacional falou para mim, ele nunca viu os Estados Unidos tão fracos como ele está vendo agora. E aquela própria revista que o senhor sempre coloca aí, né, aponta para isso, né, pastor Carlos? Até Economist, ela sempre coloca o dragão vermelho como a nova economia global. Aí os irmãos têm que entender essa questão do BRICS, que é o Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e dragão vermelho, que é a base da nova ordem mundial. O Brasil, ele está nesse sistema. O Brasil está dentro desse sistema. O Brasil faz parte disso. A gente não vê também, o Brasil entrando num conflito de guerra. Existe aí as profecias do Sandro Costa dizendo que haverá uma invasão no Brasil. E eu até recebi um vídeo de um militar, é muito interessante esse vídeo, falando por que o presidente não pega os militares e não toma o poder no Brasil. Que existe um acordo assinado com o Dragão Vermelho e o Brasil. E se o Brasil, o exército brasileiro ir para a rua e tomar o poder, eles dão autorização ao Dragão Vermelho para invadir e atacar o Brasil. Olha que coisa. São coisas que vão surgindo agora. Que é a questão, por exemplo, por que no dia 7 de setembro o presidente não tomou o poder com o apoio popular? Por que agora não vai haver também uma manifestação militar de tomar o poder do Brasil? Porque existem acordos assinados que dariam autorização ao Dragão Vermelho para invadir o Brasil. E o Brasil não tem poder de fogo para resistir uma G. Não tem. Brasil, apesar de ser um... ele é aniquilado. O Brasil não tem arma nuclear, o Brasil não tem... O Brasil é aniquilado. Se eu não me engano, ele está em 10º, né, pastor Carlos? Em 10º em potência de... Se eu não me engano, ele estava em 10º. O que tem de armamento não resiste. Então, assim, o que os irmãos precisam entender, né? Os irmãos precisam entender que tudo é o cenário apocalipse. É o apocalipse. É como se eles estivessem tirando a cortina para você enxergar o apocalipse. Então a gente está enxergando
Qual vai ser o start do Apocalipse, pastor Rodrigo? O start do Apocalipse é o arrebatamento da igreja. Então é aí que as pessoas precisam entender que Deus está segurando muitas coisas, que Deus está no controle, é Deus que está no controle de todas as coisas, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e o Senhor ainda preserva os seus. Então eu acredito que está se abrindo a cortina para o mundo enxergar o Apocalipse, e o start vai ser o toque da trombeta. Interessante, né, pastor Carlos, que essa trombeta aí tá buscando no original, eu até fiquei surpreso, né, é o próprio som do shofar. Você confirma isso? O som do shofar. E aí eu fiquei, tem hora que quando eu tô meio triste, eu ponho o fundo do shofar pra tocar, na hora eu me alegro, porque eu sei que a nossa redenção está mais próxima do que nós possamos imaginar, né? A trombeta, ela sempre tá ligada às festas judaicas, né? Então, exatamente. A trombeta, ela tem uma ligação muito forte. Cada toque de trombeta para o judeu era um tipo de convocação para festa, para reunião, para assembleia, para guerra, para ir para batalha. Então, assim, cada toque o judeu ele interpretava. Olha que coisa interessante, ele discernia. E assim também a igreja tem que estar pronta para ouvir o soar da trombeta. A questão do Brasil na resistência é que o Brasil ele não pode se envolver e nem ser atingido, o solo brasileiro. É por isso que o Brasil é um país muito abençoado, né? Que é fértil, né? Não pode ter radioatividade no solo do Brasil, porque daí acabou o Brasil é que vai alimentar o mundo. É o celeiro do mundo, né? Então, em qualquer cenário de geopolítica, você não vê o Brasil sendo atingido. Você vê o Brasil sendo colonizado dentro da geopolítica. E é uma grande verdade que a gente já vê hoje. A gente já vê hoje o Brasil sendo colonizado. Pelo quê? O Brasil se tornando escravo. O Brasil é dos países que mais paga imposto do mundo. Agora imagine se o brasileiro não pagasse tanto imposto, o nível de vida que um brasileiro teria. Meu Deus, é absurdo. Ótimo, excelente, né, pastor? De qualidade de vida que um brasileiro teria se não pagasse tanto imposto. Então, tudo que nós fazemos no Brasil, nós pagamos imposto. A mão de obra no Brasil nunca foi valorizada. A gente vê, por exemplo, um pedreiro, um azulejista, qualquer pessoa que trabalha empregada doméstica nos Estados Unidos ganha bem. Eles andam com um carro bom. Na Europa tem o valor a mão de obra, e aqui no Brasil não tem valor nenhum. O Brasil é um escravo desse sistema, né? E isso um amigo meu que morou na Europa falou: todo brasileiro é rico, se não pagasse imposto o Brasil seria um... E você percebe, pastor Caio? Dentro desse cenário ele é colonizado e não atacado. Você percebe que quanto mais isso acontece, mais eles querem sugar o Brasil, né? Só não sugou esses últimos 4 anos por causa dessa pessoinha que tá no poder, né? E graças a Deus, a gente não pode falar aqui o nome para não dar problema aqui na live, mas percebe se a outra pessoinha de 9 dedos entrar, aí vai começar a sugar de novo o Brasil com força total, gente. Aí é só Deus na causa. A gente tem que analisar essa situação, pastor Rodrigo, do seguinte: se houver um ataque nos Estados Unidos, você acha que os americanos vão para onde? Se houver um ataque na Europa, os europeus vão para onde? Brasil? Eles vêm tudo para cá. É um país que tem uma grande extensão, né? Cabe todo mundo aqui dentro. Eu não sei se tem alguém aqui que mora no Maranhão, por exemplo. Eu prego nos Lençóis Maranhenses, você só vê francês e europeu nos Lençóis Maranhenses, que é um Caribe brasileiro. E outra, eles estão querendo privatizar os Lençóis Maranhenses. Quem é que vai comprar tudo? Os franceses. Quem vai dominar? Então, veja bem, se eles privatizar, a França vem, compra a concessão e toda aquela área é dominada pela França. Aí existem as questões indígenas e outra, irmãos. O dragão vermelho, Japão, Estados Unidos e Europa, eles têm muita terra no Brasil. Muita.
comprada Bahia... por laranjas. Eles utilizam de laranjas, né? Empresas de fachada. E eles já têm muita terra no Brasil. Eles já têm. Não é que eles vão ter. Eles já têm. Inclusive na Bahia, né, Pastor Carlos? Eles já estão preparados. Se acontecer alguma coisa, eles têm um lugar de refúgio, que seria o Brasil. O Brasil. Então as pessoas precisam entender isso. Então, só que o Brasil, ele está nesse jogo geopolítico dessa questão de fazer parte do BRICS, que forma aí a nova ordem, com o Dragão Vermelho sendo o cabeça. É por isso que o Dragão Vermelho já tomou o Nordeste. Meu Deus. O governo Dória, agora todas as concessões do Dória, toda a ligação do Dória, toda a política do Dória foi ligada ao Dragão Vermelho. O banco do Dragão Vermelho financiou um monte de obra do Dória. Um monte. Compraram a Bandeirantes. Estão envolvidos em todas essas mídias de esquerda. Então a gente vê, ó, a irmã Rosa, que é de Alagoas, por exemplo, tem lá aquela empresa que sugou Maceió inteira lá da usina que é uma mineradora que tirou o sal lá, é um sal que tem lá no meio de Maceió. E aí começou as casas tudo trincar lá, aquela empresa a quem pertence a empresa? É o Dragão Vermelho que domina ela hoje. E aí você vê em Maceió, no estado de Alagoas, várias empresas. Qual é a bandeira? Você olha para cima, a bandeira que já está lá estiada. Dragão Vermelho. Então o Nordeste ele já está sendo controlado pelo Dragão Vermelho, que é uma base de muita riqueza. E São Paulo, agora com o Dória no poder, fechou todos os acordos, todos, com o Dragão Vermelho. As maiores fazendas de grãos do Paraná pertencem a quem? Dragão Vermelho. O senhor percebe que até os aplicativos, tem um tal que começa com S aí, tá dominando o povo, fala assim, não, vou comprar aqui porque é mais em conta, e aí acaba ferrando mais com o Brasil. É, Pastor Carlos? Os empresários só quebrando porque a taxa de imposto é muito alta, e aí a pessoa vai comprar, tá quebrada, ela vai comprar, claro, não é barato, né? E não tira a razão dela, mas isso beneficia ainda, ninguém percebeu isso, né? Não sei se você percebeu isso, mas isso acaba beneficiando mais quem? Mais os vermelhinhos, gente. Quanto mais a gente compra dessas plataformas que tem aí os olhinhos puxados, de bobo não tem nada, isso vai ferrando ainda mais com o nosso país, com os empresários que tem loja e tudo mais, prefere, vou comprar aqui, mas é muito mais barato, por que eu vou comprar na loja? Pra quê? Os impostos é mais em conta? Ou tô correto, Pastor Carlos? O que você acha nessa visão? Na realidade, o Brasil, ele abre espaço para essas empresas, né? Sobre isso. Tem muitas empresas no Brasil, os governadores liberam imposto por tantos anos, 10 anos sem pagar imposto. E depois eles começam a fazer um acordo de pagamento de imposto. Só que depois que eles já tiraram todo o dinheiro que eles podiam tirar desse local, o senhor entendeu? Entendi, corretamente, perfeitamente. Então eles... a gente vê que... a gente vê que... A ideia desse cenário do Brasil é eles vêm, vamos voltar aqui, eles colonizam o Brasil, então eles já vêm tomando espaço aqui no Brasil há muito tempo. É que nem agora a Petrobras vai ser, com certeza, ela vai ser privatizada, que seria o maior tesouro do Brasil, que segundo o que eles falam, muita gente já diz que a Petrobras já não pertence mais ao Brasil, mas a ideia é as riquezas do Brasil. Aí tem a carta Illuminati, deixa eu colocar essa carta aqui, que fala, né? As cartas Illuminati fala as riquezas do Brasil sendo levadas embora, né? E é muito interessante, né? Essa imagem aqui, ó. Vou mostrar aqui para os irmãos, para a gente mudar o assunto, né, pastor?
Tem aqui dos pássaros, tem os pássaros ainda, tem um monte de coisa pra frente. Do tema. Mas só para os irmãos entender aqui, ó. Essa carta aqui, ó. Essa é uma carta do jogo de 1995. Nossa, o cara tá ficando bom no programinha, hein, Pastor Cara? Já é? Tá e qual é o propósito? Todas as riquezas do Brasil sendo levadas embora. Misericórdia. Aí Fernando Henrique Cardoso deu todo o minério do Brasil para o Jorge Soros, o maior narcotraficante do mundo. Aí você vê a Amazônia com as ONGs lá levando uma multidão de dinheiro embora. E é incrível porque a gente vê nitidamente essa agenda sendo colocada. As riquezas do Brasil sendo dadas, bem dizer, de graça para os donos do jogo aí, que é os cabeças do mundo, né? Tem muita gente que acha que isso é teoria da conspiração, mas é a própria conspiração sendo colocada em prática. E é aí, dentro desse cenário, que você vê o Brasil sendo colonizado e não entrando no magia.